Boa noite, irmãos e amigos. Conforme eu havia falado no vídeo anterior, eu vou estar trazendo uma breve meditação na palavra do Senhor. E o tema dessa meditação o título, seria No Jardim com Jesus. Eu vou estar lendo os versículos e logo vou estar transmitindo aos irmãos uma meditação baseado num evento muito importante da vida do Senhor Jesus, que foi o momento que ele passou ali no Getsemane, ou o Jardim das Oliveiras. Então eu vou estar lendo aqui para os irmãos em Marcos, capítulo 14, dos versículos 32 ao 42. Quero dizer para os irmãos que esse é um propósito de estar mandando mensagem para que não somente os irmãos que me conhecem, mas também todos aqueles que tiverem acesso a esse vídeo, que possa encontrar o caminho da edificação em Cristo Jesus. Esse é o propósito. E trazer para a meditação dos irmãos alguns dos eventos, dos muitos eventos que o Senhor Jesus passou aqui enquanto ele esteve entre os homens, e que para nós aplicarmos nos dias de hoje pode nos dar uma motivação diferente, uma nova maneira de encarar a nossa humanidade. Então eu vou estar lendo aqui para os irmãos Marcos 14, a partir do versículo 32. Diz-nos assim: Então foram a um lugar chamado Getsemane, e ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível lhe fosse, poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando-se, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-se outra vez dormindo, porque seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis? Repousais? Basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos. Eis que o traidor se aproxima. A primeira meditação que eu queria trazer para os irmãos
acerca das dificuldades e das lutas que nós, como seres humanos, podemos passar ao longo de nossa vida, em determinadas situações. E o Senhor Jesus, quando Ele foi ali ao Getsemane, era um momento marcado, um momento que estava escrito que Ele deveria passar por isso, e na sua condição de homem, Ele precisava nos dar o exemplo de como encarar situações. O nosso corpo, do propósito inicial de Deus, não foi para que nós sofrêssemos, mas devido ao pecado que veio sobre a humanidade através de Adão e Eva, o homem foi separado, destituído de Deus. Então ele passou a sofrer, ter esses tipos de sentimentos. Então Jesus, quando Ele tomou o corpo humano, que Ele estava na sua glória, e Ele veio, foi gerado em Maria pelo Espírito Santo, e ali iniciou-se a sua humanidade, e Ele passou todas as fases que um ser humano pode ter passado. Ele foi gerado, mas por um milagre do Espírito Santo, mas a partir daí Ele passou por todos os momentos e todas as fases que um ser humano passa. Ele foi gerado, Ele nasceu, Ele foi um bebê, assim como eu fui, como muitos de vocês que estão me ouvindo eram um bebezinho quando vocês estavam sendo gerados ali no ventre de suas mães. Jesus passou por isso também, e Ele precisava passar por tudo isso para fazer parte da nossa vida e demonstrar ao longo do seu desenvolvimento como nós poderíamos agradar ao Pai neste corpo. Então, em João, no capítulo 1, versículo 14, diz: "E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Eu vou tentar resumir para os irmãos, para não ficar muito extenso, para que vocês entendam aquilo que eu vou tentar transmitir. E eu creio que Deus, o Espírito Santo, poderá colocar essa mensagem no seu coração, para que se possa tirar um proveito para os dias de hoje. E ali Jesus, no seu desenvolvimento, depois de ser criança, adolescente, chegou à fase adulta, onde iniciou seu ministério e deu muitos ensinamentos falando acerca do reino de Deus, do seu reino, do qual Ele é o Rei. E ele se deparou com esta situação. E nós temos muita dificuldade, não só os seres humanos no geral, mas nós também que servimos a Jesus nos dias de hoje, que confessamos com nossa boca que o servimos. É mais fácil servi-lo quando estamos na alegria, quando estamos com tudo perfeito, tudo em paz em nossa família. E
E Jesus, ele deu exemplos de como nós passarmos por situações diferentes, quando não se tem paz, quando a alegria se vai, e temos que enfrentar os sofrimentos, angústia, tribulação, tristeza, traição. São sentimentos que normalmente a gente foge deles. Porque quando eu falei no título No Jardim com Jesus, os discípulos foram lá com ele, mas eles estavam só o corpo lá, eles não tinham em si capacidade de participar daquilo, mesmo porque talvez não suportariam. E Jesus disse para eles: minha alma está profundamente angustiada até a morte. E ele precisava passar por isso, porque no corpo dele ele precisava experimentá-lo em toda a sua extensão, ao máximo. Quando uma pessoa ela é submetida a um sentimento muito grande de sofrimento, existem reações que o nosso corpo ele expressa, porque o nosso corpo ele foi, mesmo depois da nossa condição pecaminosa de Adão, o nosso corpo ele é preparado para ter estratégias de sobrevivência. Então, quando alguém sofre um acidente e sofre um ferimento muito grave, o nosso corpo procura mecanismos de fazer com que isso seja amenizado, porque o nosso corpo ele tem aversão à dor, ao sofrimento, à angústia. E por incrível que pareça, o Senhor Jesus, nesse corpo igual ao meu e ao seu, ele sabia que ele teria que passar por esse tipo de situação. Primeiramente, um abalo psicológico que ele começou a sentir ali no Getsemane, mas depois viria um grau mais elevado de sofrimento. Então ali ele foi abalado psicologicamente ao extremo. Eu sei que muitos cristãos hoje podem falar que passa tanta luta, tanta dificuldade, mas muitas das vezes essas dificuldades elas só estão no campo psicológico. Às vezes a gente não tem um ferimento, nenhuma dor física mesmo, e é só psicológico, e entendemos que aquela é a maior luta do mundo, mas na verdade não é, né? Porque a maior luta ela é quando existe o abalo psicológico, existe o abalo físico e existe o abalo espiritual. As três juntas é muito difícil de suportar, e o Senhor Jesus enfrentou elas com o mesmo corpo que eu tenho, que é esse corpo aqui, que foi formado por Deus. A única diferença é que eu fui gerado do meu pai e da minha mãe e concebido ali. Só que o Senhor Jesus ele foi gerado por um milagre do Espírito Santo. Não houve participação de homem. Ali o óvulo ele foi gerado ali e ele foi formado e cresceu, se desenvolveu e tinha que passar por tudo que nós passamos. Então, quando a gente diz para Deus que está passando uma grande dificuldade, uma grande luta, né? Porque a gente ouve na igreja e muitas vezes a gente fala, é fácil dizer, estou passando uma grande luta.
Mas ali o Senhor Jesus estava passando mesmo, mas ele estava passando e ele foi de encontro a esses sentimentos, ele foi de encontro à angústia, né? E ele até falou para os discípulos, porque Jesus nunca foi falso, sempre falou a verdade. E ele disse para os discípulos: olha, eu estou muito angustiado, eu estou muito triste, até a morte. E em Tiago diz, né? Quem está triste, ore, quem está alegre, cante louvores. E ele foi de encontro a esses sentimentos e se afastou dos discípulos, né? Pediu que eles ficassem ali. Às vezes acontece isso conosco, né? Quando a gente está passando uma dificuldade muito grande, a gente não quer falar com ninguém e às vezes quer só orar, só buscar Deus, porque a gente sabe que ninguém pode nos ajudar, somente o nosso Pai. E Jesus ali, por incrível que pareça, ele nos ensinou o que devemos fazer, né? Só que ele advertiu os discípulos: orai para que não caiais em tentação, porque quando a gente está em meio a essa situação, nós nos tornamos uma presa fácil para o inimigo, porque ele se aproveita. E ali o inimigo tentou também fazer com que a situação do Senhor Jesus fosse a um extremo que ele não suportasse, mas ele suportou, através da oração que ele fez ali ao Pai, e sendo fortalecido, não deixando de sentir. Ou seja, nós como cristãos, a gente quer distância de tribulação, de angústia. Quem que quer? Eu pergunto para os meus amigos e irmãos: quem quer uma tribulação que aconteça amanhã? Quem quer que venha angústia, dificuldade na família, humilhação, traição? Ninguém quer, porque isso não faz bem para o nosso ser. Mas se nós observarmos o que aconteceu ali com Jesus, ele precisava ir de encontro a esses sentimentos, com o propósito de nos dar o exemplo e de sofrer ali, porque era uma fase que ele tinha que passar. Então eu dividiria em três estágios, né? O sofrimento dele primeiramente espiritual e o psicológico, que foi ali no Getsemane, depois no caminho do Gólgota, ali onde ele foi chicoteado. Ali a luta começou a ficar mais extrema também, porque houve o flagelo no físico dele, né? Imagina eu que sou pai, e muitos que estão me assistindo, que são pais, se observasse o seu filho ou a sua filha passando por aquilo, o que você faria, né? E a Bíblia diz que Deus tinha que observar isso e deixar que ele sofresse, porque ele iria sofrer por nós para poder redimir a nossa alma, para poder nos abrir a porta, para nos livrar da condenação futura. Então, é claro que eu não suportaria. Eu sou pai, se eu visse minha filha passando por qualquer que fosse uma angústia, menor que fosse, não conseguiria. Mas ali, quem nos deu o exemplo foi Jesus, e o Pai também nos deu um exemplo de ficar quieto por amor a nós, porque se ele quisesse, poderia tirar ele dali a qualquer momento, mas eles já haviam concordado entre si o plano maravilhoso da nossa salvação, que foi concordado entre eles, que cada um faria a sua parte, e essa era a parte que Jesus tinha que fazer.
E aí o segundo estágio seria a mutilação física, que é do caminho do Gólgota até a cruz, onde ele foi ali crucificado. Imagina se fosse conosco. Eu, se cortar um dedo, já parece que o mundo acaba. Imagina furar os pulsos e os pés ali na cruz. E ali chegar ao extremo da agonia, né? Porque o extremo da dor é a agonia, é onde o corpo humano é submetido a uma dor tão intensa que normalmente não aguenta mais. É uma pessoa, quando sofre um acidente e ela quebra uma perna ou fratura muitos ossos, normalmente ela entra em coma. O que seria o coma? Seria um estado de alerta do corpo em que se desliga porque não tem condições do corpo registrar aquela dor, né? Porque o nosso cérebro ele tem terminações que é ligado aos músculos do corpo, onde registra a dor. E aí o cérebro capta aquela dor e aquilo, se for de um grau muito intenso, o cérebro automaticamente desliga o corpo para que não se sinta aquela dor e até que chegue um socorro, né? Nosso Deus é maravilhoso. Até nisso, né? Ele cuida de nós. E ali dá tempo de alguém ali socorrer a pessoa e levar ela para preservar a vida, né? Mas o Senhor Jesus, não teve um SAMU que fosse lá para socorrer ele, ninguém pôde intervir, ele teve que sentir, sofrer tudo e sentir a agonia até morrer, porque este era o propósito dele, porque ele é o Cordeiro que foi preparado desde a fundação do mundo para morrer por nós. Então eu vou finalizar essa meditação perguntando para os irmãos, né? Se fosse você no lugar de Jesus, e se eu fosse um dos 3 discípulos que estivesse ali com ele no Getsemane, já visto que o tema dessa mensagem é no jardim com Jesus, né? Nós voltando lá atrás no tempo e indo lá com Jesus, você, vamos para o Getsemane com Jesus, mas vamos sentir angústia também, vamos sentir o gosto da morte também. Talvez eu me comportaria como os discípulos, ficaria alheio, porque eles não ficaram ali como que não sabendo o que estava acontecendo, eles não estavam ali, mas é como se não estivessem. E Jesus sabia que não poderia contar com eles, mas Jesus disse para eles: olha, orai para que não caiais em tentação, né? Quando eles entraram, e eles nem deram ouvidos ao que Jesus falou, e ali dormiram tudo, e Jesus passou por aquilo. Aí ele passou pela traição, pelo caminho do Gólgota, foi para a cruz, sofreu a agonia da morte e morreu, né? Suspirou e disse: está consumado, Pai. Mas a notícia boa é que hoje ele vive e reina para todo sempre. Ele reina eternamente e seu reino não terá fim. E ele precisou passar por isso porque era uma fase. Então eu diria para você que, se você costuma fugir dessas situações que porventura o Senhor permita que você passe, se for permitido pelo Senhor, você vai ter que passar. Então o melhor caminho é orar, fazer como Jesus fez, suportar, enfrentar, ter coragem, não ter medo, enfrentar a situação, seja no campo psicológico, no espiritual, no físico, né? Normalmente as lutas dos irmãos são 2, ela é psicológica e financeira, as lutas de hoje.
mas nem se compara às lutas que Jesus passou. Mas eu creio que nós podemos crescer espiritualmente quando passamos lutas e dificuldades um pouquinho próximas da que Jesus passou. Iguais dele talvez não suportaríamos. Amém, irmãos? Deixo essa meditação para os irmãos e que nós possamos enfrentar situações difíceis e como se nós estivéssemos no jardim com Jesus, que nós pudéssemos participar um pouquinho do que ele passou, como dizendo: mestre, eu entendo e compreendo o que o Senhor passou lá, porque eu vivi na minha vida. E quem sabe glorificá-lo nesses momentos também, cantar louvores, adorar ele, orar, e eu creio que tiraremos bom proveito, né? Não desejo que os irmãos passem tribulação, nem dificuldade, mas você não está isento, pode ser que aconteça, e como você vai se comportar quando isso vier à sua vida. Mas em Apocalipse capítulo 20 diz que Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais choro, nem pranto, nem morte, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas, faço novas todas as coisas. Mas isso é lá no céu, quando o nosso corpo for transformado e quando já estivermos com Jesus. Aí não teremos mais luta, mais prova, e não teremos mais lágrimas, né? Será só alegria. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz e guardem essa meditação para vocês. Amém.